Olá, bem-vindo! Está começando mais um programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. E hoje um programa especial, estamos falando diretamente da Expo Cristã 2011. E eu quero agradecer e mandar um abraço a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E agora, eu quero oferecer para você que está aí em casa o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você que quer estudar a Bíblia, quer saber um pouco mais sobre os temas da Bíblia, é só acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito, preencher um rápido cadastro e pronto, você vai receber aí na sua casa inteiramente grátis. Por isso, não perca tempo. Acesse novotempo.com/está escrito. E eu quero agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sempre ligados aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência. São mais de 17 rádios espalhadas por todo o Brasil que sempre está ligado aqui no Está Escrito Adoração. Muito obrigada pela sua participação também. E agora chegou o momento de mandar um abraço para as pessoas que entraram em contato conosco. Eu quero mandar um abraço para Élida, ela é da Assembleia de Deus de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ela nos escreveu para pedir o curso bíblico e vai receber na sua casa o Guia de Estudos Verdades para o Tempo do Fim. Um abraço também para Rosirene, ela é da Igreja Presbiteriana, que também vai receber o Guia de Estudos para estudar a Bíblia aí na casa. E um abraço para Adivane dos Anjos, de Maceió, Alagoas, Sandra Camargo, de Goiânia, e para Daniela e Idílio, da cidade do Porto, Portugal. E um abraço muito especial ao senhor Edson Martins, o pai do Emerson, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos vocês que assistem ao Está Escrito Adoração e estão sempre aqui ligados conosco. E eu quero aproveitar para dizer a você que está aí em casa que você pode também acessar o nosso blog para enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida ou sugerir um tema que você gostaria que fosse abordado aqui no Está Escrito Adoração. É só acessar novotempo.com/está escrito. No programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva tratará de um tema interessante. O tema é falsos pastores. Você acha, todas as igrejas, na verdade, afirmam que possuem a verdade. Será isso possível? Hoje você vai saber disso. Será que todos os pastores são ungidos pelo Senhor? Pastor Ivan Saraiva responderá estas e outras perguntas. E agora eu quero convidar para um momento de adoração, um momento musical, o quarteto Arautos do Rei, que cantará a música Breve Virá. Vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus.
Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado, um livro abrir e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Perguntei: onde estão meus erros? Fiz e o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Eu sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi, mas tua graça infinita resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Amém?
Queremos agradecer ao Quarteto Arautos do Rei, a Voz da Profecia, por estarem aqui conosco mais uma vez no Está Escrito Adoração. Bom, quero falar diretamente com você que está me assistindo ou me ouvindo através da TV ou da Rádio Novo Tempo. É sempre uma grande alegria estarmos juntos para conhecermos cada vez mais a Palavra de Deus. Hoje você pode perceber, estamos num cenário completamente diferente do usual do Está Escrito Adoração. Você já sabe, estamos pregando, falando da mensagem de Jesus, do breve retorno de Jesus, a partir daqui da Expo Cristã. E temos aqui pela primeira vez, de maneira inédita, no Está Escrito Adoração, um auditório. E eles vão filmar vocês, é para vocês darem um sorriso agora. Assim, dá um tchauzinho, assim, pessoal de casa. Você não pode nos ouvir aí nas rádios, você pode só nos ouvir nas rádios Novo Tempo, mas tem um pessoal muito querido aqui, nos assistindo, e pela graça de Deus hoje vamos crescer no conhecimento bíblico, todos nós que estamos aqui na Expo Cristã, e você que está em casa, que está num carro ouvindo essa mensagem, que Deus possa abençoar muito você e a sua vida. Bom, nós vamos começar como sempre devemos fazer. Antes de abrir a Bíblia, precisamos sempre orar, pedir a orientação de Deus para que o Senhor nos oriente, para que Ele nos molde e nos mostre aquilo que devemos crer, naquilo que devemos acreditar. Por isso, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Jesus. Querido Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra mais uma vez. Temos a certeza da Tua companhia, aqui na Expo Cristã ou em qualquer lugar do mundo. Há milhares de pessoas assistindo essa programação através da internet. Outras milhares de pessoas ouvindo através da Rádio Novo Tempo. Milhares de pessoas através do canal 17 da Sky, ou centenas e centenas de cidades que já têm o canal aberto. Por favor, Jesus, embora sejamos tão diferentes, vivendo situações diferentes, morando em regiões diferentes do Brasil e do mundo, queira nos unificar na Tua palavra. Que ela mais uma vez faça a diferença na nossa vida. E que ao término dessa mensagem, tenhamos a certeza de que o Senhor falou ao nosso coração. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, a mensagem de hoje é uma mensagem bastante contundente. Uma mensagem complexa, mas bíblica. Nós vamos correr vários textos da Bíblia para termos uma ideia ainda mais inteira daquilo que Deus quer dizer para você e para mim a respeito desse tema. Estaremos falando a respeito de falsos pastores. Mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto de falsos pastores, eu quero fazer uma pergunta a você. Por que é que você é cristão? Você é cristão porque nasceu em um país cristão? Se você tivesse nascido, por exemplo, na Índia, será que você não seria hinduísta? Talvez você fosse budista. Aliás, são 6 os grandes grupos de religiões do mundo. Nós temos o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, o shintoísmo e o hinduísmo. São os 6 grandes grupos e talvez pudesse acrescentar um 7º grupo que já contam com mais de 1 bilhão de adeptos, que são aqueles que dizem que não tem nenhuma religião e não creem em nenhum tipo de divindade. 6 ou 7 grandes grupos de pessoas espalhadas ao redor do mundo. Agora, o que faz de você um budista, um shintoísta, um hinduísta ou um cristão? O fato de ter nascido em um país cristão com certeza facilitou a todos nós o fato de acreditarmos em Jesus como nosso Salvador. Mas a pergunta continua. Se você tivesse nascido em um país do Oriente, será que você de fato seria um cristão como é hoje? A sua convicção a respeito do cristianismo, ela extrapola o lugar onde você nasceu? E vou para outra pergunta. A pergunta é a seguinte. Dentro do cristianismo existem mais de 34 mil denominações. Todas elas afirmam ter a verdade. Todas elas. Cada uma delas. E a minha pergunta é, você frequenta alguma dessas igrejas? Se você é cristão, uma dessas igrejas você frequenta. Todas afirmam de ter a verdade, todos os pastores afirmam ser ungidos por Deus. Agora, como saber onde está a verdade? O fato é que Cristo Jesus, e nós vamos ver isso através de vários textos na Bíblia, nos advertiu não só de falsos profetas,
mas também de falsos pastores. A minha pergunta é: como detectar pela Bíblia que o indivíduo é um falso profeta, ou um falso pastor, ou um verdadeiro pastor? A gente precisa ter isso no coração e na mente. Vamos começar com o primeiro texto bíblico. Se você tem sua Bíblia, pode abri-la no livro de 1 Timóteo. Vamos abrir ali 1 Timóteo 4, no verso 1. Lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos encontrar 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Perceba o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto aqui. Vamos começar a abrir a nossa mente a respeito dele. 1 Timóteo 4, verso 1. A palavra de Deus declara assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos últimos tempos, a Bíblia diz, e todos nós sabemos que vivemos os últimos momentos da história desse mundo, ele diz expressamente, aqui alguma contundência muito importante, porque diz que expressamente, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Agora, é possível o indivíduo se apostatar da fé dentro de uma igreja? Claro que é. É simples. Se uma denominação surge e ela ensina meia verdade, ela está apostatando da fé, ela está se separando da fé genuína, do evangelho bíblico. Por isso existem milhares e milhões de pessoas que acreditam frequentar uma igreja boa, acreditam que o seu pastor é um bom pastor, mas eles vivem meias verdades. Lembre-se de uma coisa: a grande questão não é o preto nem o branco. O grande problema de nós, todos cristãos, é o cinza. Porque está tudo muito complicado e tudo muito confuso. Nós não sabemos exatamente o que fazer nem para onde ir. O fato é que nós precisamos cuidar, porque esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios estariam presentes nos últimos dias, inclusive dentro das igrejas ditas cristãs. Você sabe que todas as vezes que nós tentamos evangelizar alguém que tem uma fé budista, hinduísta, um islâmico, nós sofremos. E sabe por que sofremos? Porque quando nós apresentamos o cristianismo, eles perguntam: mas espera aí, qual cristianismo você está me dizendo? Protestante, católico, pentecostal, neopentecostal, evangelho da prosperidade? Que tipo de cristianismo você está me apresentando? Mas o cristianismo é um só. Agora, como saber qual é o cristianismo bíblico? Nós precisamos voltar ao evangelho. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia. As pessoas, elas não leem mais a Bíblia, elas não decoram mais versos bíblicos, elas não passam mais tempo com a Bíblia e nem entendem mais a Bíblia como um livro normativo. Querido, se você se diz cristão, é sua obrigação moral e ética religiosa seguir o que a Bíblia diz. Você pode ser de qualquer religião do mundo, mas uma vez que você declara: eu creio em Jesus, você deve viver como Cristo viveu. Você deve acreditar naquilo que Cristo falou. Você deve seguir as orientações bíblicas. De vez em quando eu ouço pregadores e pastores afirmando assim: não, Antigo Testamento não serve mais, agora é o Novo Testamento. Mas eu pergunto, qual era a Bíblia que Jesus tinha? Qual é a Bíblia que Jesus citava? Era o Antigo Testamento. E eu pergunto, em algum momento Deus desvalidou o Antigo Testamento? Nunca. Você pode ler a Bíblia de uma capa a outra, todas as falas de Cristo, ele nunca desvalidou o Antigo Testamento. Pelo contrário, em Mateus 5,17 ele declara assim: não penseis que vim abrogar ou destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, eu vim cumpri-los. Agora, se Cristo Jesus dá essa declaração, como é que um homem que nasce depois de 2000 anos de Cristo simplesmente diz: não, a partir de agora para mim não tem mais interesse o Velho Testamento, para mim só tem interesse o Novo? Com que autoridade eclesiástica alguém pode fazer alguma coisa assim? Querido, a palavra do Senhor declara que nem um tio, nem um pingo de um i pode ser tirado ou acrescentado da lei. Nada pode ser alterado na palavra do Senhor. Como o indivíduo diz que o Antigo Testamento não serve mais? Agora é óbvio, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles têm o mesmo valor de inspiração, porque foi o mesmo Espírito Santo que conduziu tudo. Mas vamos entrar um pouquinho mais nessa questão dos pastores propriamente dito.
Vamos para Apocalipse 22:15, o último livro da Bíblia. Se você tem sua Bíblia, pode abri-la no livro de Apocalipse, o último livro e também o último capítulo, 22:15. E ali é um texto bastante interessante, que eu acho que vale a pena estudarmos juntos. Apocalipse 22:15 declara: ficarão de fora, aqui referindo-se ao céu, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu entendo praticamente todo esse verso, mas por que ficar de fora os cães? Você já parou para pensar nisso? Por que ficar de fora os cães? E as pessoas já ficam com penas dos cachorrinhos, né? Sobretudo quem gosta de cachorro e tem cachorro em casa. Peraí, vão ficar de fora os cães? Qual é o problema? O que Deus tem contra os cães? Mas é óbvio que isso aqui não se trata do animal, do cachorro que você tem na sua casa. Agora, quando a gente começa a estudar um pouco a respeito dessa questão, você descobre que existem algumas possíveis interpretações. Alguns acreditam que eram judaizantes que viviam no tempo de Cristo, que não aceitavam a pregação do evangelho para as outras nações e acreditavam que a mensagem do evangelho era só para os judeus. Haviam aqueles também que acreditavam que esses indivíduos, segundo Filipenses 3:2, ali apresenta falsos obreiros, e a gente começa agora a perceber que a palavra de Deus começa a dizer o seguinte: olha, esses cães também são falsos obreiros, aqueles que ensinam coisas erradas. Mas eu acho que a gente mata essa charada com Isaías 56. Se você tem a sua Bíblia, deixe a Bíblia falar. Como diz meu amigo Ailton Santana, quando a Bíblia fala, Deus fala. Isaías 56, no verso 10 e no verso 11, fala exatamente quem são esses cães. E você vai descobrir por você, na sua Bíblia, quem são esses cães. Isaías 56, verso 10 e o verso 11. Achou Isaías 56, verso 10 e o verso 11, diz assim: todos, perceba, todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e agora veja, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. A palavra de Deus começa a mostrar para você, a primeira inferência, que nós não lemos aqui, mas eu citei, Filipenses 3:2, diz que são falsos obreiros, pessoas que ensinam falsas doutrinas. E agora Isaías, a gente precisa lembrar que todo apóstolo, todo discípulo, era um hebreu em certo sentido, e tinha a mentalidade hebraica, e é óbvio que a Bíblia deles era o Antigo Testamento, e quando João declara ali os cães, provavelmente ele estivesse fazendo uma inferência direta, aqui é Isaías 56, do verso 10 e o verso 11, que declara que esses cães que são gulosos, não no sentido literal, no sentido de querer cada vez mais as coisas, declara que são pastores que nada compreendem, que vivem para si. Então esses cães que João diz que ficarão fora dos céus, e que nós descobrimos que são falsos ensinadores por Paulo, nós descobrimos também por Isaías que são pastores, homens como eu e como você, que um dia se autodeclaram pastores. Existem igrejas onde as coisas funcionam assim: o indivíduo fala bem, opa, pode ser um pastor. Aí eles dão um curso de teologia de 3 meses e o indivíduo agora pode ser pastor de uma igreja. Mas não deveria ser assim. Ou melhor, não pode ser assim. Não é correto que seja assim. Porque o mundo da teologia, ele é muito amplo. O indivíduo precisa ter noções, pelo menos, de hebraico, de grego. Ele precisa ter estudado profundamente a Bíblia. Ele precisa ter conceitos históricos e contextualização. Ele precisa saber interpretar, precisa ter hermenêutica, precisa ser consagrado, precisa ter uma vida aprovada. Há tantos requisitos para que o indivíduo possa ser chamado de pastor. Agora, existem igrejas sérias, onde o indivíduo tem que ficar ali, às vezes
4 anos, 5 anos, estudando em período integral teologia, para então depois ficar mais 4 anos sendo observado pelas pessoas, para aí então a igreja ordenar essa pessoa ao sagrado ministério. Você entende a diferença? Quando nós estamos falando a respeito de pastores, querido, a gente não pode pegar a laço um indivíduo que fala bem na esquina, porque ele simplesmente gosta de estudar a Bíblia, tem uma boa oratória, passa a ser então um pastor. Não funciona assim. Porque um pastor, ele apacenta, ele cuida, ele inspira, ele é uma referência espiritual, familiar, ética, de honestidade, integridade, também de conhecimento bíblico. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Como é a sua igreja? Como as coisas funcionam aí no seu lar espiritual? Como é o seu pastor? Eu quero que você acompanhe mais alguns versos da Bíblia. Só que agora no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Nós vamos nos deter um pouco mais nesses versos. Ezequiel 34, a partir do verso 1. Se você tem sua Bíblia, pode acompanhar. Você que é nosso amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, é sempre muito bom estarmos juntos. Se você tem sua Bíblia, você também pode nos acompanhar. Amigo internauta, estamos todos unidos a partir aqui de São Paulo, da Expo Cristã, pregando a mensagem de Deus, e a mensagem de hoje é a respeito de falsos pastores. Veja o que a Bíblia diz, Ezequiel 34, a partir do verso 1, os primeiros 4 versos. O texto diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor. Eu quero colocar aqui nesse texto 3 características de falsos pastores. E depois, com outro texto de Ezequiel, uma 4ª característica. A primeira característica é que são pastores que apacentam a si mesmos. São homens que estão preocupados com o seu próprio bem-estar. Homens que resolveram, por alguma razão, enriquecer do Evangelho. Eles não estão preocupados com um membro da sua igreja. Eles estão preocupados com status, com poder, com fama, com visibilidade, com poder de influência. Essas pessoas se apacentam a si mesmas. E eu torno agora a perguntar a você, como é a sua igreja? O seu pastor, o pastor titular da sua igreja, já visitou você na sua casa? Ele já foi lá se preocupar com o seu filho para saber se ele está indo bem na escola? O seu pastor, o pastor da sua igreja, ele apacenta você? Quando você tem um problema, você pensa em ligar para o seu pastor? Você vê nele uma referência espiritual para resolver problemas familiares, às vezes de relacionamento entre homem e mulher? Já aconteceu de você solicitar a visita para o seu pastor e ele simplesmente não aparecer? Aqui nós lemos que as características, uma delas é que ele simplesmente não vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Tão diferente de Cristo. Cristo contou a parábola da ovelhinha que se perdeu. E o bom pastor, ele protege as 99 no aprisco, vê que estão guardadas e seguras, e aí ele se lança no meio do perigo para salvar e para buscar a ovelhinha que se perdeu. Quando você se apostatou da fé, quando você se desviou da fé por algum motivo, o seu pastor se interessou por você, foi atrás de você. A primeira característica de um falso pastor é que ele apacenta a si mesmo. Ele não tem preocupação nenhuma em apacentar suas ovelhas.
A grande questão sempre é Ele. Ele é o centro da igreja, é Ele que manda e desmanda. Ele não ouve os membros da sua igreja, Ele não dialoga para que todos possam administrar junto, como é o seu pastor. Se você quiser saber se o seu pastor é um verdadeiro pastor ou um falso pastor, comece a fazer essas perguntas a você. Primeira, então, característica de um falso pastor: ele apacenta a si mesmo. A preocupação e o foco dele é com ele, com a sua carreira, com o crescimento da sua igreja e não com as ovelhas. Vejam como é simples. Um médico cura pessoas, um taxista dirige carro e um pastor apacenta. O pastor não é um administrador, ele não é um homem show, o pastor, ele apacenta. Essa é a função do pastor. Se o homem que prega na sua igreja, que se diz pastor, não apacenta as ovelhas, então você comece a se preocupar, pensando se você está na igreja certa, se você está seguindo o líder certo. Segunda característica importante: o pastor, ele usa e usufrui da gordura e da lã das ovelhas. O indivíduo, ele está preocupado não só em não apacentar os outros, além de apacentar a si mesmo, ele pensa assim: bom, como eu faço para extrair a lã dessas ovelhas? E o indivíduo então cria toda aquela loucura do evangelho da prosperidade, uma das maiores atrocidades teológicas já cometidas. E que problema nos trouxe para a pregação do evangelho esses falsos pastores e as suas igrejas que ensinam o errado e a mentira. Hoje, quando você quer evangelizar uma pessoa com um pouco mais de estudo, mestrado, doutorado, eles olham para os evangélicos, eles olham para a igreja adventista e para outras igrejas sérias, eles pensam assim: isso aí é tudo mesmo, a farinha do mesmo saco. Ah, você é crente, então você é daquelas igrejas que ficam extorquindo dinheiro. Sabe, como pastor, às vezes eu tenho que dizer: eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia, para que as pessoas não me interpretem mal. Porque hoje a figura do pastor está tão desgastada por esses que exploram as pessoas para conseguir a sua lã, a sua carne, o seu sangue. Vocês sabem que esses dias eu fiquei horrorizado com a fala de um pastor de uma dessas igrejas. E o indivíduo contava para os demais membros da igreja uma situação específica e aquilo me chocou. Ele dizia que ele havia recebido uma revelação de Deus. Muito cuidado com as revelações. Aqui não está escrito adoração, nós vamos ter um programa, um sermão só sobre essa questão de revelação. Homens que dizem ter revelações de Deus. E ele disse que teve uma revelação para a senhora e disse assim: olha, minha senhora, eu sei, Deus me deu a revelação, lembra aqueles 8 mil reais que a senhora disse que ganhou, que a senhora disse que era uma bênção de Deus? Deus me revelou que a senhora tem que doar esse dinheiro para a igreja. E depois de um mês, Deus vai lhe dar o dobro, e que essa sua doação tem que ser no mesmo nível que Abraão doou o seu filho Isaque. E aí ele contando e dizendo, ele dizia assim: olha, aquela mulher sabe o que fez? Ela doou os 8 mil reais, e aquele mês passou, e sabe o que aconteceu? Nada. A mulher não recebeu os 16 mil como revelado por Deus. Sabe por quê? Deus me explicou: porque ela teve fé para doar, mas não teve fé para receber. Talvez você esteja rindo na sua casa como alguns aqui, mas isso acontece, é real e é verdadeiro. Quer dizer, então a pessoa, ela teve fé para doar, mas daí não teve fé para receber e não recebeu o dobro. Querido, Deus não é um banco onde você faz um investimento e recebe lucro. Nunca funcionou assim e nunca funcionará assim. Sabe, eu fico pensando em você que é católico e que está pensando em se tornar crente ou não, se você sai da sua igreja ou não sai, e quando você liga às vezes a televisão, você olha aquelas pessoas pedindo dinheiro, e você talvez fique sofrendo, pensando, mas como é que eu vou sair de um lugar para ir para um outro assim? Querido, não somos todos iguais. Acredite e entenda isso que eu estou dizendo para você. Não somos todos iguais. Sabe essa história? Olha, ligue para cá, você faça sua doação de 200 reais e você vai ganhar uma réplica da Arca de Noé.
E assim como a família de Noé foi salva da enchente e do dilúvio, você será salvo das enchentes e dos problemas desse mundo. Ligue para cá, faça a sua doação e nós enviamos a réplica em miniatura da arca de Noé. Querido, caneta consagrado, sal da bênção, óleo da unção, entenda, isso é mercantilismo, isso é mercado, você paga e recebe. Agora eu quero lembrar uma coisa a você que está me assistindo ou me ouvindo nesse momento. Quando isso aconteceu na época de Jesus, sabe o que Cristo fez? Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Porque na maioria das vezes, dinheiro e religião não combinam, amigo. Esses pastores, falsos pastores, a segunda característica bíblica que nós encontramos, são que eles extorquem a ovelha. Eles arrancam a lã da ovelha. Eles sugam a alma da ovelha. Eles tiram e degolam a ovelha. Essa é a segunda característica de um falso pastor. Eu não sei que igreja você frequenta, querido, mas você não precisa ser enganado. E sabe, você não precisa de um programa como esse, Está Escrito Adoração, para conhecer isso. Basta você estudar a Bíblia. Basta você conhecer a Bíblia. É por isso que em todos os programas nós oferecemos gratuitamente um estudo bíblico. Percebeu? Gratuitamente. Você não paga a taxa de correio, nada. É de graça. É de graça para você. Um estudo bíblico preparado para todas as pessoas de todas as religiões. Para que você entenda o que a Bíblia ensina. E que você siga a Bíblia. E nada mais do que a Bíblia. Então vamos lá, recapitulando. Primeira característica de um falso pastor. Ele apacenta a si mesmo, ele é o centro de tudo, ele é o máximo, é ele que chega de helicóptero na igreja, ele é que chega com pulseiras de ouro, com anéis grandiosos. Esse indivíduo apacenta a si mesmo. Segunda característica, esse indivíduo tenta tirar das suas ovelhas tudo o que pode, e quando não dá mais, então ele degola a ovelha. Cuidado, se você frequenta uma igreja que abre 5 vezes por dia, e a única coisa que fazem é pedir dinheiro. É lógico que eles usam a Bíblia, porque lembre-se, o nosso grande problema não é o preto nem o branco, o problema é a área cinza. Então se usa a palavra de Deus para distorcer a mensagem bíblica, para então conseguir extorquir as ovelhas. Agora sabe que quando a gente fala a respeito de falsos pastores, igrejas equivocadas, a gente sempre pensa no outro, né? E nunca na gente. Eu queria que você parasse de pensar naquela denominação, naquela outra denominação, naquela pessoa que você conhece, no seu parente, e pensasse em você, na igreja que você frequenta. O seu pastor apacenta a si mesmo, o seu pastor, de uma maneira sutil ou escancarada, não importa. Porque, né, gente, matar é matar, não importa se você vai matar com um tiro ou se você vai tirar pedaço por pedaço da pessoa. Se o pastor, ele tira da ovelha, seja em conta-gotas ou de maneira mais agressiva, você precisa ficar preocupado com isso. Fique atento a isso. E a terceira e última característica que nós lemos aqui em Ezequiel 34, bem no finalzinho, diz que esses pastores dominam sobre eles com rigor e dureza. Dominam. Eles exercem uma pressão tão grande que parece o seguinte: se você sair da igreja, você vai para o inferno. Se você sair dessa denominação, as maldições vão cair sobre você. E sob a teologia do medo e da ameaça, oprimem, dominam, controlam, têm o domínio de todas as coisas. E você começa então a perceber, o indivíduo começa a lançar CD, DVD, e mais isso, e mais aquilo outro. E obviamente ganham em cima daquilo e fazem um grande arsenal para poder nos enredar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. Querido, nós precisamos ficar atentos, muito atentos. Eu quero ir para o penúltimo verso de hoje, Ezequiel no capítulo 22. Ezequiel 22, verso 26. Volte um pouquinho a sua Bíblia, Ezequiel 22, verso 26. Esse verso precisa estar sublinhado na sua Bíblia. Esse verso precisa ser motivo da nossa reflexão. Essa é a quarta característica de falsos pastores. Então
Então a primeira característica, apacenta a si mesmo. Segunda característica, consegue extorquir as ovelhas e vive para isso. E a terceira é uma personalidade muito dominante, domina com mão de ferro seus membros, para que, lógico, ele não possa perder o seu poderio ou a sua influência. Ezequiel 22, 26 diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Você leu o texto? Eu quero ler pela segunda vez esse texto, para que você entenda o que Deus está dizendo para você e para mim essa noite. Os seus sacerdotes transgridem o quê? A minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Querido, eu quero dizer uma coisa muito especial para você agora, sobretudo para você que é evangélico e pentecostal. Há muita gente por aí, acredite em mim, e no que a palavra de Deus diz sobretudo, há falsos pastores, dizendo que a lei de Deus foi abolida. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Querido, nada pode ser mais herético do que isso. Porque a lei, querido, é a essência do caráter de Deus. Você sabe que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, menos um trecho, os 10 mandamentos contidos em Êxodo 20. Porque nesse texto e nesse trecho, Deus não falou nada a ninguém. Ele escreveu com o seu dedo em tábuas da lei. Ele escreveu os 10 mandamentos. É o único texto da Bíblia que não é inspirado. Foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Jesus Cristo, como eu disse aqui no início, declarou em Mateus 5,17: não penseis que vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus Cristo era um observador do sábado. O costume de Jesus de ir à igreja era no sábado. Maria, mãe de Jesus, guardava o sábado. Nós encontramos os apóstolos guardando o sábado. E as pessoas dizem assim: não, olha, a lei foi abolida na cruz do Calvário. É claro que a lei foi abolida na cruz do Calvário. Agora, qual lei? A lei cerimonial. Ninguém mais precisa sacrificar nenhum cordeiro, porque o cordeiro que tiraria o pecado do mundo estava preso na cruz. É por isso que o véu do santuário que separava o lugar santo do santíssimo foi rasgado. É por isso que você que é cristão não sacrifica mais cordeiros como o povo de Israel fazia. O cordeiro que tira o pecado do mundo morreu no nosso lugar. Agora a lei moral de Deus, os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra o teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, esses mandamentos continuam valendo. Aliás, a palavra de Deus declara que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e por isso morremos. E o que é pecado? A Bíblia declara que pecado é a transgressão da lei. Ora, se eu não tenho mais lei, então eu não tenho mais transgressão. Se eu não tenho transgressão, então eu não tenho pecado. Logo, Jesus Cristo morreu em vão. Sim, se eu não sou mais pecador, porque não existe lei, e o pecado é a transgressão da lei, querido, se eu tiro a lei, eu minimizo e aniquilo a graça de Cristo. A lei é a essência da graça, a graça é a essência da lei. O apóstolo Paulo declara: o mandamento é santo, justo e bom. E o que eu e você lemos é que esses falsos sacerdotes, que se apostataram e profanaram o nome de Deus, eles transgrediram a lei de Deus, esconderam os olhos do sábado, vivem uma vida dissoluta, não diferem o santo do profano. E sabe, aqui na Expo Cristã, a gente vê muitas coisas que a gente se questiona: meu Deus, será que é assim? Porque nós entendemos e ouvimos e caminhamos e passeamos, e a gente descobre toda a sorte de estilos musicais, com uma letra aparentemente santa, dizendo: não, a letra santifica a música, e aí então todos os estilos musicais possíveis e imagináveis são apresentados.
A gente não consegue mais fazer a diferença entre o santo e o profano, o que é certo, o que é errado, o que é da igreja, o que é do mundo, o que é de Deus e o que é do diabo. Sabe por quê? Porque Satanás tem um objetivo, e sabe qual é? Entrar na igreja de Deus. Porque ele tentou um dia destruir a Bíblia na Idade Média. Milhares e milhares de Bíblias queimadas em praça pública. Tentaram matar Deus com o iluminismo. Como ele não conseguiu, ele disse, bom, se eu não posso destruir o cristianismo, eu posso fazer uma coisa, confundi-los. 34 mil denominações cristãs catalogadas. Como é que a gente acha a verdade no meio desse mundo? É praticamente impossível, se não fosse o auxílio do Espírito Santo na minha e na sua vida. Sabe, eu e você precisamos voltar à Bíblia. Eu e você precisamos voltar a conhecer aquilo que Deus quer que façamos. Existem pessoas que estão seguindo líderes religiosos, padres, pastores, bispos, missionários, presbíteros, anciãos, diáconos. O nosso líder chama-se Jesus Cristo. É a Ele que eu sigo. É a Ele que você que está me ouvindo pelas rádios Novo Tempo precisa seguir. É você que está me assistindo pela Sky precisa seguir. Agora, para isso a gente precisa ler a Bíblia, porque é a única salvaguarda que você tem. Porque você está me assistindo e pensando, e quem não me diz que você que está me enganando? Eu não posso afirmar isso para você, porque eu não posso me defender ou defender em causa própria. Agora, se você for à Bíblia, e se você começar a estudar a Bíblia e seguir o que está escrito na Bíblia, você estará seguindo o caminho de Jesus. Não acredite nessa história de que todos os caminhos levam a Deus, porque não levam, da mesma maneira que todos os caminhos não levam você para sua casa. Querido, há um último verso que eu gostaria de colocar para você, para que você pensasse e refletisse, se você não está sendo enganado por pessoas que se dizem cristãs, que se dizem pastores, e que estão levando o que você tem de melhor, seus recursos, seus talentos, seu tempo. Abra sua Bíblia agora no livro de João. João no capítulo 10, versos 14 e 16, Novo Testamento. João, capítulo 10, versos 14 e 16. Agora aqui é Jesus falando, o próprio Cristo falando para você e para mim. João 10, do verso 14 ao 16 diz assim: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quando Cristo Jesus voltar a essa terra, querido, só haverá duas classes de pessoas. Sabe essas 34 mil denominações cristãs? Coloque tudo isso fora. Duas classes de pessoas: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que não seguem. Aqueles que estudaram e resolveram seguir tudo que está escrito aqui dentro, e aqueles que seguiram pastores, aqueles que foram fiéis a uma igreja porque gostavam do louvor, ou porque gostavam do pregador, ou porque gostavam dos amigos. Querido, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, só haverá aqueles que seguiram a Bíblia e aqueles que não seguiram a Bíblia, aqueles que amaram a Jesus e entregaram a sua vida para Cristo e por Cristo, e aqueles que se resguardaram, aqueles que não se desgastaram, aqueles que seguiram meio evangelho, aqueles que seguiram apenas aquilo que lhes convinha, aqueles que seguiram apenas algumas coisas, mas não todo o evangelho. Querido, o evangelho eterno só existe um, e ele ou é observado na sua plenitude ou não. Não existe meio cristianismo, não existe 3/5 de um cristianismo. Ou você é um seguidor de Cristo ou não é. Ou você faz tudo o que Cristo disse que você deveria fazer, ou não adianta nada. Não adianta a gente obedecer um pedacinho. Tiago 2,10 declara assim: olha, querido, se você tropeça em um mandamento, é como se você tivesse tropeçado em todos. Se você segue Jesus 90%, mas você despreza Deus ou Jesus 10%, é como se você desprezasse 100% o Evangelho e a mensagem de Cristo para salvar você e a tua casa. Querido, o quarteto irá cantar agora um hino contundente, forte,
que fala ao meu e ao seu coração. Eu gostaria que você tomasse uma decisão. A decisão de viver o Evangelho de Cristo na sua plenitude. Talvez você esteja chorando onde está me vendo ou ouvindo, pensando, mas pastor, onde eu encontro? Eu digo a você, leia a Bíblia. O mesmo Deus que te criou, Ele guiará você em toda a verdade. Essa é a função do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, quando eu for enviar o outro Consolador, Ele os guiará em toda a verdade. Chore diante de Deus, clame diante de Deus, mas Ele apresentará para você a verdade que libertará você e a sua casa, a sua família. Querido, que Deus te abençoe, que você tome a decisão certa de seguir o bom pastor, aquele que verdadeiramente dá a vida pelas suas ovelhas.
Querido amigo, o Está Escrito Adoração está terminando agora. Na certeza de que cumprimos a mensagem ou a missão de falar aquilo que a palavra de Deus ensina a você e a mim. Siga a Bíblia. Leia a Bíblia. Viva o que a palavra de Deus diz. Nós vamos orar agora. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Se porventura estamos sendo enganados por falsos pastores, falsos homens, ilumine a nossa mente. Mostra-nos na Tua palavra e conduza-nos à Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.